Olá, bem-vindo, bem-vinda. Estamos aqui dando continuidade a uma série de vídeos sobre relacionamentos. E hoje nós vamos falar sobre o sexo no relacionamento, esse tabu e essa coisa que parece maior do que é e muitas vezes é menosprezada e às vezes é também superestimada. Então vamos conversar aqui sobre o sexo no relacionamento, mas antes eu vou te pedir para você se inscrever no canal, se você não estiver inscrito, e curtir esse vídeo, tá? É importante para mim e isso vai ser bom para todo mundo. Vamos lá. Bom, é óbvio que o sexo é algo que tem milhões de importância na relação, nas relações. Tem muita gente que me pergunta qual a graduação de importância. Se é a coisa mais importante numa relação, qual é o problema de se viver sem ele numa relação ou fora dela? Será que é possível ser feliz sem o sexo? É possível que uma das pessoas não esteja satisfeita sob o ponto de vista sexual? É possível que uma relação viva ou sobreviva sem uma vida sexual preenchida? Tem pessoas que são casadas durante uma vida inteira, né? É verdade. Existe isso. Eu diria que isso não funciona para a maioria das pessoas, mas funciona para algumas. Dentro de uma relação fechado entre adultos, funciona o que os adultos quiserem que funcione e o que eles estiverem dispostos a colocar ou não. Antigamente a gente casava sem ter relação, sem conhecer o desempenho seu e do outro. E a partir daquele primeiro momento era para sempre. Lembram disso? Eu não nasci necessariamente dessa maneira, nessa educação, mas meus pais viveram isso. E hoje é diferente. Hoje nós temos muita liberdade, muita possibilidade de conhecer o sexo muito antes da escolha de um compromisso, que eu digo compromisso qualquer, até o casamento, até o compromisso do casamento. O que a gente precisa saber é que o sexo em si é uma energia poderosa, mas é uma energia sexual, instintiva, que busca uma satisfação com a própria energia, com o próprio sexo. O sexo não é o amor, o sexo não é o tesão, o eros, a paixão. O sexo é o sexo. E é um instinto que existe há milhões e milhões de anos, desde que nós começamos a existir. Por quê? Porque ele é um instinto de reprodução e de conexão para a reprodução. Claro que a gente pode ter sexo e nunca reproduzir, e é claro que a gente tem esse direito, não está se discutindo isso aqui, estamos falando que isso não é só o que deve existir numa relação. Deve existir o sexo, deve existir a satisfação com a sexualidade pessoal e com a sexualidade que você escolhe dividir com o seu parceiro, com a sua parceira, ou mais, depende da sua proposta. Mas um relacionamento, para dar certo, ele não está baseado em ter ou não ter sexo. Ele também não está baseado em ter ou não ter a paixão no primeiro momento. Ele também não está totalmente garantido que, se tiver o amor, ele vai se perdurar para sempre. É preciso que haja uma inter-relação entre tudo isso. E o sexo é importante? Sim, certamente. E o sexo pode ser cada vez mais desenvolvido e ter um valor menor ou maior numa relação em função da intimidade, em função do tempo? Sim, existem casamentos de todos os tipos, volto a dizer. Não podemos menosprezar, mas também não podemos supervalorizar.
Então, numa relação, é muito importante que você avalie, inclusive, as questões suas, pessoais de saúde, se você é uma pessoa que não se sente nem um pouco estimulada em nenhuma situação com a sua sexualidade. É algo importante que você olhe, porque pode não ter nada a ver com o seu parceiro ou parceira. Pode estar diretamente relacionada às suas questões e como você desenvolveu este instinto, como você foi vista na sua família de origem biológica na infância por esse instinto. Tudo isso vai falar com você até você usar isso numa relação com outra pessoa. Por isso que eu digo, quando me procuram, estamos com questões com sexo. Não, vocês estão com questões de relacionamento, na minha opinião. O sexo é apenas uma vertente que isso está sendo colocado e é uma vertente importante que a gente não pode de jeito nenhum desprezar. Que a gente tem que procurar, que a gente tem que buscar e encontrar reencontrar com essa pulsação, com essa força vital e com esse instinto que é muito mais antigo do que a gente, né? E ele não está só na raça humana, ele existe também em várias outras raças. Nós falarmos só sobre o sexo numa relação íntima, eu acho pobre e, ao mesmo tempo, acho que a gente pode falar horas sobre isso. Porque sexo e intimidade nem sempre andam juntos. Você pode ter uma relação muito sexuada e não ter uma relação íntima. Você pode ter uma relação muito sexuada e ter uma relação íntima. Pode ser o oposto. Você não ter quase nada de relação sexual instintiva, da relação em si, do instinto e da aplicação, e ter uma relação íntima. Então, enfim, é importante, sim, tem que ser visto, ele mostra muito a respeito de você e mostra muito a respeito da sua participação numa relação com outra pessoa. Mas na prática, não é só isso. Então, não coloque tanta importância e nem tire. É um equilíbrio de muitas variáveis entre mundos diferentes, ok? A maioria de nós precisa de se sentir estável, seguro, previsibilidade nas suas relações. Isso faz parte e pode ser que o sexo lhe ajude a isso ou não. E pode ser que numa outra relação, outras pessoas ou essas mesmas pessoas precisam se sentir livres, aventurescas ou em mistérios. Precisamos olhar o conjunto da obra. Não se prender a nada e não deixar nada de fora. É realmente um exercício muito grande o relacionamento. Se relacionar é vida e ter relacionamento íntimo é o maior desafio que nós temos na vida. Eu sou Elaine Menezes, terapeuta, e estou aqui para te ajudar.